E aí até teve uma virada nisso que o brasileiro, principalmente os médicos, são os grandes consumidores de vinho e de queijos Interessante. diferenciados, como a que a gente tem aqui, queijos artesanais diferenciados. Né? A gente estava conversando disso um pouco antes aqui, que a gente antigamente também só conhecia queijo prato e mussarela. Aham. Hoje a gente tem queijos E no diferenciados. hospital é aqueles palitinhos, né? É, Vinha mussarela, temperado. Provolone, temperadinho, aquele provolone. É um trançado. queijo mais muito bom, comercial. Aquele É provolone, o queijo mais que é um comercial, que provolone, todo aquele mundo trançado é um conhece. conhece. Que provolone, acha, né? né? Que consegue Aquele achar. trançado é um provolone, né? Geralmente tem aquele trancinha de provolone e tudo muito mais. bom. Que eram os queijos que a gente tinha. Hoje saiu para uma linha de queijo, que é o queijo que antigamente a gente tinha que importar. Hoje a gente já compra aqui. Né? Já compra na Fusquejão queijos nobres como esse. E o vinho nacional está na mesma batida. Né? O vinho nacional hoje em dia já ganha às cegas, né? Degustação às cegas é quando você não sabe o que você está tomando, não sabe o que você vai sentir, vai cheirar, vai ver, vai ter todas as suas sensações olfativas para o vinho, você não sabe o que é, e os vinhos nacionais já estão ganhando de vinhos importados. Né? Isso foi, para o velho mundo, isso foi um caos. Tem um filme que é bem interessante, tem nos streams, que foi o primeiro vinho americano que ganhou um concurso às cegas em Paris, que se chama Julgamento de Paris, é o nome do filme. É um filme maravilhoso, entendeu? Que você vai entender exatamente essa história. E que é um vinho do Novo Mundo, vinho californiano, vinho americano é um vinho de Novo Mundo, como o nosso aqui, o chileno, argentino, brasileiro. E hoje a gente está desbancando lá os franceses, quando vai para a cega, né? Quando você sabe que você acaba sendo levado Entendendo. pelo marketing, pela marca, Isso é pelo culpa rótulo. isso é culpa O do rótulo. Napoleão, né? O rótulo. Você estava falando no nosso meio-off que Napoleão foi além de o grande estrategista, né? Sim, um grande ele- comandante, né? Exato, Um grande comandante ele de guerra, né? participou Ganhou muito na diversas classificação de guerras, vinho. né? Napoleão era muito inteligente, né? Ganhou várias guerras por estratégia, né? Ele sabia, conquistou a Europa, né? E Napoleão era um amante de vinho, né? E Napoleão criou a classificação dos vinhos franceses, né? Em 1855 foi feita essa primeira classificação de Premier Classé, Secondaire Classé e Grand Cru Classé, que é a classificação dos vinhos, e os vinhos são classificados dessa forma lá. Ele que criou isso porque ele queria que os vinhos tivessem uma classificação para ele saber qual era realmente o melhor vinho. E para você se enquadrar nessas classificações, você tem que seguir regras específicas. A gente estava comentando aqui também que hoje o vinho, como os queijos, já tem denominação de origem. Então, o terroir, que era uma coisa que a gente estava conversando com a Aline também antes aqui, né? O vinho já tem terroir. Terroir, o que é o terroir? Terroir é onde, falando do vinho, a Aline pode até falar do queijo com mais propriedade que eu. O terroir é onde a terra é plantada, aquela uva, né? Ela é plantada onde? Em que altura está aquilo? É a nível do mar? É a 1.000 metros de altitude? Ou a 500 metros de altitude? Qual é o clima daquela região? Como você planta aquilo? O que você usa na terra embaixo? O que tem naquela terra? É calcário? É argila? Nossa Senhora. Você mede o nível de cálcio, você neve. As uvas são medidas quase que diariamente, o nível de açúcar que ela produz. E mais açúcar ou menos açúcar, é mais álcool, o vinho pode ficar pior. Hoje a gente caminha para ter o vinho com menos álcool. Cada vez o menos álcool, o vinho está ganhando mais qualidade. Antigamente a gente queria vinho com mais álcool. A gente Principalmente quando a gente é jovem, né? E era jovem, exatamente. Então são classificações. Então hoje tem, aí você pega, tá aqui, eu trouxe um vinho que é uma denominação de origem italiana lá, em que você, para criar o vinho naquela área e sair com essa denominação, que obviamente aumenta o status e obviamente o preço do vinho, você tem que seguir aquelas regras. Eu acho que a Aline pode falar um pouco do queijo, já está tendo isso também no queijo, não tá? Isso, exatamente. No queijo, assim, eu trouxe aqui 3 queijos produzidos com leite cru. O que isso significa? O leite não é pasteurizado. A pasteurização é quando você pega o leite e eleva a temperatura dele rapidamente e logo depois abaixa. Você mata ali os micro-organismos, boa parte dos micro-organismos do leite. E esses queijos, por serem de leite cru, ele saiu da ordenha e foi direto para a produção, ele tem todos os micro-organismos ali do leite da vaca. Então, tudo que ela comeu, se ela comeu silagem, se ela pastou, a água que ela bebeu, tudo isso influencia no resultado final do queijo. A raça da vaca, tudo isso vai influenciar. Isso a gente Quer dizer, chama isso de é terroir. percebido
sensorialmente. Então, Exatamente. da mesma forma que você mede cálcio, argila, Exatamente. calcário, você também, O que a no vaca queijo, come. vê o que ela comeu. Ou- Esse, a raça eu dela. trouxe aqui um queijo, por exemplo, que ele tá laranja aqui hoje, porque ele é um queijo do inverno. No inverno, ele desenvolve essa bactéria laranja, que é a Brevibacterium linens. No verão, ele não fica assim. Entendeu? Então, você compra o mesmo queijo no verão Ele é e no diferente. inverno, e ele é diferente. E O aí o sabor, gosto é ele é, diferente? o sabor ele é parecido. E essa mas ele bactéria vai é ter o tranquila. sabor dessa bactéria. É. É igual Essa bactéria é a comum nos queijos de casca lavada, tipo reblochon, mas porque a produtora, ela dá silagem para as vacas no inverno, né? Aham. Porque tem, no inverno tem pouca chuva, Aham. enfim, ele precisa suplementar a alimentação. E ela dá a silagem, ela fez vários estudos, ela não estava entendendo por que isso estava acontecendo com o queijo. E ela fez vários estudos e viu que no solo, na silagem lá que ela plantava, dava essa bactéria que só dá no inverno. Então, assim, isso é fantástico, porque a gente tem na nossa mesa um produto artesanal mesmo. E que só vai acontecer ali, daquela só vai forma. acontecer daquele lugar, épocas diferentes. E a canastra, por exemplo. O queijo da canastra, ele é um queijo de denominação de origem. Canastra, você está falando serra. Então, Serra da canastra. o canastra já é um Ou tipo não, de é queijo. isso? Já é um tipo de queijo. Ele, inclusive, é patrimônio imaterial da Unesco. Acho que a Unesco ele foi agora. Foi agora para a Unesco. Mas ele, assim, o modo de fazer, que é centenário, já está protegido. Então, daquela região ali, da canastra, tem algumas cidades que produzem o queijo da canastra. E mesmo estando em Minas Gerais, mesmo estando próximo à Serra da Canastra, ele não pode dizer que é queijo da canastra se ele não estiver dentro da região da Serra da Canastra que foi definido. Aí eles botam. Porque Com as regras influencia, específicas exatamente. para fazer aquele queijo. É igual no Você caso pode do vinho. Você Igual, tá caminhando pro mesma coisa que o eu tenho vinho. uma fazenda em frente a dela. Ela produz rigorosamente com os critérios lá da denominação da Serra da Canastra. E eu produzo um queijo que não segue essas regras. Ela pode botar queijo da Serra da Canastra. Eu não posso botar. Queijo da canastra. Eu não posso botar, Exatamente. porque eu não produzo com aquelas regras. É a mesma coisa do vinho. Inclusive, o queijo da canastra, ele foi um dos primeiros a ter essa denominação de origem. Tem hoje o Cerro. O Cerro foi primeiro, na verdade, antes da canastra. Só que o da canastra ficou mais famoso. Tem o Serrano, que é do Sul. Enfim, o queijo da canastra, Hoje, ele já tem... Você está falando canastra. Hoje, talvez, ele seja o top? Top 5 do... Ou não? Acho Você que deve gostar de outros. Eu Não, sei que- acho que do conhecimento geral. Do Ah. público, assim, sim. Porque você dizer que um queijo da canastra, você agrega valor. Talvez em fama, hoje em dia, não que seja o melhor. Melhor. Aham. Mas é um dos melhores. É um dos muito melhores, lógico ele é bom. muito gostoso. Mas em termos de fama, de conhecimento, acho que é o mais divulgado. Você vê né? nos restaurantes um pão de queijo caríssimo com queijo da canastra. Só porque tá lá escrito que é com queijo da canastra, você compra um pão de queijo muito caro. Deve ter queijos que a gente compra, mas se não tiver esse selo que você está falando, não é canastra. Então, o Deve queijo ter que muito coloca produtor botando. canastra, lógico. Um nome a mais. Exatamente. Que é o que você estava com. O queijo da canastra ele é muito falsificado. Então, você aí de casa que for comprar queijo da canastra, procure. Compre no Fusquejão. Ou compre no Fusquejão, ou então você procure o selo de caseína que tem no meio do queijo, que é tipo o RG do queijo. E os produtores recebem esse selo, que é um selo feito com a proteína do leite, né? É comestível também. E ele vai no queijo, é o RG do queijo. Se você entrar no site da Aprocan, que é a Associação da Canastra, você colocar o númerozinho lá, você vai achar É um brasão. o produtor. Então é um, É um rastreamento. É um rastreamento. É um- E Melhor. tem uma coisa alguma bem- multa pra isso? Quem faz coisa errada? Então, não. Coisa errada, tipo, esses Não. falsificados aí. Não. A regulamentação Não tem está muito porque- fraca, né? não- Provavelmente. Assim, poder não pode. E pode não tomar pode. processo. Pode. O problema é que a fiscalização Não é tão- difícil. é né? difícil. a É difícil a fiscalização, né? gente. Não a tem gente- braço para isso, fiscalização. Entendi. Não tem. Quase não tem, assim, para outras coisas mais importantes, vai ter para isso. É. O importante é o papel do queijista por isso, porque a gente educa o consumidor final de não comprar um produto falsificado, de realmente valorizar
E às vezes a gente acha mesmo, a gente não conhece, a gente acha que a gente está comendo Exatamente. original. Então, Exatamente. é legal saber porque a gente desconhece, literalmente. Eu nem Exatamente. sabia que tinha um RG para um queijo. Exatamente. Você, Tá vendo aquele queijo que você come no hospital? O cara vai com aquela sacola. Eu acredito Você mais tem que nele procurar do o- que outros, talvez. Mas é exato, a gente